A abordagem do texto, Luiz Tachit. A passagem do estudo das frases ao estudo do texto requer significativa mudança de enfoque. As gramáticas que nos explicam as construções frasais mostram-se inadequadas para a descrição da combinação dessas unidades no contexto mais amplo. O que fez o grande teórico Emile Beneviste considerar a linguística perderia o seu lastro científico se tentasse integrar as frases no nível superior de análise. Embora as frases façam parte do texto, a análise minuciosa de cada uma delas em nada contribui para a nossa compreensão do texto global. Entretanto, há um modo, até certo ponto metafórico, de conceber a frase que despertou a atenção de alguns linguistas dos anos de 1960 para a existência de um possível denominador comum entre as noções de frase e texto. Ambas podem ser contempladas com base na figura do espetáculo. A centralidade do processo verbal numa frase simples como "o pai dá um presente ao filho" permite que identifiquemos uma pequena encenação com o personagem, pai e filho, e coisas, presente, e que precisemos uma transformação de estados. Ou seja, a frase indica, no mínimo, que o processo dar fez do filho sem presente um filho com presente. Esse espetáculo altamente condensado poderia ser o esquema básico de um imenso romance que narrasse as incontáveis peripécias de um pai que, obstinado pela ideia de fazer o filho feliz, não poupasse esforços para conquistar um determinado objeto e entregá-lo ao jovem no final da história. Esse foi um dos pontos de partida que fez o então lexicólogo lituano Algirdas Jurjen Greimas fundar um novo projeto de ciência, cuja principal indagação incidiria sobre o sentido construído no âmbito do texto, e não mais da palavra ou frase, a que chamou semântica estrutural em 1966, e logo em seguida semiótica. Inspirando-se numa proposição do linguista Lucien Desniré, que, com finalidade didática, associara a estrutura de um enunciado simples à estrutura de um espetáculo. Greimas muniu-se ainda do sólido modelo de análise do conto maravilhoso russo, formulado por Vladimir Prop, e, depois de sucessivas adaptações, lançou sua própria teoria narrativa, cujos elementos conceituais demonstram ser possível uma abordagem sintáxica do texto integral. A semiótica adota a forma sintáxico para definir relações entre categorias referentes ao texto global, reservando o termo sintático para relações entre elementos no nível da frase. Assim, com essa solução, digamos, horizontal, Greimas estendeu as perspectivas gramaticais à dimensão do texto e reconheceu imediatamente que, nesse salto, não estava mais operando com unidades linguísticas. As noções funcionais, que ainda mantinham intersecção com a abordagem frasal, como as do sujeito e objeto, por exemplo, estavam sendo então reprojetadas para definir papéis narrativos que só adquiririam seu verdadeiro alcance no texto geral de um romance, um poema, um tratado, uma notícia, etc. Portanto, em vez de noções linguísticas, o autor estava agora operando com noções semióticas. Agora a sintaxe narrativa Embora a sintaxe narrativa surgisse como um dispositivo engenhoso para explicar a organização sequencial da linguagem, jamais o pensador lituano a considerou suficiente como modelo semiótico, ou seja, como quadro teórico que pudesse descrever os diferentes estratos de sentidos construídos no texto. Para que seu enfoque fosse mais abrangente, Greimas adotou também o que chamaremos de solução vertical, ou seja, uma perspectiva gerativa
segundo a qual as unidades manifestadas na superfície do texto seriam elementos já enriquecidos, provenientes da articulação entre categorias mais simples e abstratas, localizadas em patamares mais profundos que só o procedimento descritivo pode revelar. Pensemos, por exemplo, numa composição de Lupicínio Rodrigues, cujo texto faz alusão à Torre Babel. Quando nos conhecemos numa festa que estivemos, nós nos gostamos e juramos um ao outro ser fiel. Depois, continuando, nos querendo e nos gostando, nosso amor foi aumentando, qual a Torre de Babel. E a construção foi indo, foi crescendo, foi subindo, lá no céu quase atingindo aos domínios do Senhor, e agora aproximou-se o nosso maior momento. Esse desentendimento quer parar o nosso amor, mas eu não acredito. Isso não há de acontecer, porque eu continuo lhe adorando e hei de arranjar um meio de lhe convencer. Que volta, meu amor, seu bem está chamando, por um capricho seu, não há de ser que esta amizade vá ter esse desfecho tão cruel. Que tiveram porque se desentenderam aqueles que pretenderam fazer a Torre de Babel. A figura da Torre de Babel reveste, no âmbito geral da letra, a noção mais abstrata, mas ainda manifestada textualmente, de desentendimento. Tal apreensão da superfície supõe que tenhamos captado, num plano mais profundo, indícios de que a comunicação entre os personagens está compreendida e que as relações predominantes são de ordem polêmica e, portanto, calcadas em funções antagonistas. Todo esse quadro pressupõe também um desarranjo no âmbito cognitivo de crer e do saber. E, de fato, a descrição da letra confirma que se encontram abaladas tanto a confiança quanto a concordância entre seus atores sujeitos. Finalmente, podemos dizer que, entre as categorias mais gerais selecionadas pelo enunciado do texto, predominam as de natureza descontínua e que, em última instância, essa descontinuidade é responsável pelos obstáculos narrativos e comunicativos disseminados em seus planos mais superficiais. Essas camadas de sentido, por enquanto apenas mencionadas, revelam que há uma inspiração gerativista associada ao nome de Noah Chomsky. No modelo de Greimas, o valor descontinuidade, selecionado em nível mais profundo, geram funções antagonistas entre sujeito e antissujeito, por exemplo, que, por sua vez, gera o tema do desentendimento, cuja principal figura, já na superfície discursiva, é a Torre de Babel. Mas as equivalências com a gramática gerativa limita-se a essa concepção de modelo descritivo em níveis, dos elementos mais abstratos e gerais aos mais concretos e particulares. O projeto de Greimas tinha como meta a descrição do que Louis Gelmisnev denominou forma do conteúdo, uma espécie de estrutura geral da significação que subjaz aos textos, sejam eles verbais ou não verbais. Desde seus primórdios, portanto, a semiótica concebe uma teoria para a análise de conteúdo humano que se manifesta em dimensões transfrasais, independentemente da configuração textual escolhida para sua organização e difusão. Esse conteúdo pode surgir como literatura, filme, pintura, música ou até como linguagem coloquial. Tudo isso é passível de descrição semiótica. Como vimos, a concepção de que um texto mantém seu conteúdo organizado em articulações narrativas trouxe um parâmetro sintáxico consistente para a pesquisa do sentido gerado por essas unidades que transcendem, e muito, o nível da frase. Numa primeira etapa, os semioticistas destacaram-se ao estudo exaustivo das operações pragmáticas, que compreendem as atuações do sujeito em busca de seus objetos e das operações cognitivas
que enfocam as comunicações do sujeito como seus pares, transmitindo informações e principalmente realizando persuasões. Em seguida, já nos anos 80, esses pesquisadores passaram a investigar as condições narrativas do sujeito, a partir de uma compreensão mais exata dos elementos que articulam seus desejos, suas obrigações, suas frustrações, suas esperanças, enfim, de tudo o que provoca ou parasita as ações dos personagens. Nessa ocasião, os esquemas narrativos foram empregados para analisar também os conteúdos passionais que aparecem nos textos, como ciúme, desespero, vingança, indiferença, vergonha, etc. Muito rapidamente verificou-se então que esses estudos da paixão, centrados no ser do sujeito, completavam com o máximo proveito os estudos da ação, baseados no seu fazer, que deram origem ao modelo narrativo. Como se pode notar, diferentemente das gramáticas frasais, a semiótica jamais deixou de acolher a dimensão semântica dos textos como parte essencial do seu objeto de estudo. Entretanto, seu maior desafio sempre foi o de extrair o valor sintáxico desses elementos. Assim, uma noção como vingança, por exemplo, pressupõe a existência de um sujeito prejudicado por narrativas anteriores, cujos efeitos desastrosos ao ver da vítima, teriam abalado suas crenças essenciais em seus semelhantes, que agora articulam um programa narrativo de desagravo, com etapas de execução bem definidas, tentando com isso reequilibrar as porções de prazer e sofrimento de seu mundo emocional. Esses dados poderão ser ampliados ou restringidos, a depender dos termos de um texto específico. De todo modo, a busca de um coeficiente sintáxico é o que distingue a semiótica das demais teorias textuais ou discursivas. 2. Níveis narrativos e discursivos. Passemos agora a comentar os dispositivos de análise semiótica a partir de um texto concreto, Com Açúcar, com Afeto, Chico Buarque. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto, para você parar em casa. Qual o que? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito. Quando diz que não se atrasa, você diz que é operário. Vai em busca do salário, para poder me sustentar. Qual o que? No caminho da oficina, há um bar em cada esquina, para você comemorar sei lá o que. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol e ficar olhando as saias. De quem vive pelas praias coloridas pelo sol. Vem a noite e mais um copo, sei que alegre, mas não tropo. Você vai querer cantar, na caixinha um novo amigo, vai bater um samba antigo para você comemorar. Quando a noite enfim lhe cansa, você vem feito criança, para chorar o seu perdão. Qual é? Diz para eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida, para agradar meu coração. E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado, ainda quis me aborrecer. Qual o que? Logo vou esquentar o seu prato, dou-lhe um beijo em seu retrato, e abro meu braço para você. Podemos identificar nesse texto 3 etapas narrativas nitidamente distintas. De início, os 4 primeiros versos indicam que o sujeito, o eu, ou o próprio narrador, pretendia fazer com que o outro sujeito, você, não saísse de casa. Ou seja, pretendia estabelecer com seu parceiro uma relação de manipulação, nesse caso, um fazer-não fazer. Em seguida, o verso, qual que, até para você rememorar, tem a ação realmente praticada pelo sujeito você, que, rejeitando a manipulação do primeiro, desenvolve seu percurso em sentido oposto ao desejado pelo narrador. Passa a fazer justamente o que deveria não fazer. Por fim, a partir de quando a noite enfim lhe cansa, o sujeito
recobra o contato com o eu, reconhece seu desvio narrativo e se submete a um processo de julgamento que decide a sua sorte. Temos, portanto, as etapas que caracterizam um esquema narrativo padrão: manipulação, ação, julgamento ou sanção nos termos da semiótica. Cada uma delas merece ser devidamente explicada. Manipulação. A manipulação supõe uma espécie de contrato entre as funções sintáxicas de destinador-manipulador e destinatário manipulado. Empregamos essa noção sempre que houver uma situação de comunicação persuasiva envolvendo dois sujeitos, mesmo que ao final do processo a relação contratual não se consolide, como no texto ora examinado. O que importa é o esforço do destinador no sentido de despertar a confiança do destinatário, fazer crer, para, em seguida, completar a manipulação, fazendo-o fazer ou não fazer. No caso de um processo de manipulação bem-sucedido, o destinador praticamente suprime a liberdade de escolha do destinatário, deixando-o numa situação de não poder não fazer, ou, em outras palavras, de não poder deixar de cumprir o contrato estabelecido. Esse início de análise, como podemos observar, já se apoia em dispositivos conceituais que estão na base de constituição de textos em geral. As funções de destinador, destinatário, sujeito, objeto e outras que veremos adiante perfazem a noção de actantes da narrativa. A articulação de verbos em versão positiva ou negativa, como fazer crer, fazer fazer, poder fazer, etc., representa a dinâmica modal que faz com que os predicados se modifiquem mutuamente e produzam as transformações necessárias à evolução narrativa. As modalidades são entendidas que são entidades que nos ajudam a definir a forma de relação do sujeito com seus objetos e com outros sujeitos. A manipulação pode ser explicada tecnicamente como um caso de sobremodalização entre os dois actantes, o destinador e o destinatário sujeito. Em geral, o destinatário manipulado transforma-se automaticamente em sujeito da ação. O primeiro tem como meta universal fazer, o segundo fazer. Nesse sentido, em relação ao sujeito, o destinador manipulado desempenha um papel inverso ao antissujeito. Enquanto este conspira para fazer o sujeito parar, aquele empreende todos os esforços para manter o sujeito em continuidade. Só que não há como pôr um sujeito em ação sem interferir em sua competência modal, ou seja, para realizar sua narrativa. O sujeito precisa querer ou achar que deve, saber e poder desempenhar esse papel ativo. Cabe ao destinador muni-lo dessas 4 modalidades, ou parte delas, por meio de operações de sobremodalização. Algumas delas já fazem parte do quadro aplicativo padrão da semiótica. Lembremos aqui a noção de sedução, em que o destinador manifesta um saber fazer, o destinatário querer fazer, elogiando ou enaltecendo-o de tal maneira que qualquer sinal de recusa à manipulação significaria também a renúncia a todas as qualidades que lhe foram atribuídas. Do mesmo modo, já foi estudada a tentação, domínio em que o destinador demonstra poder fazer o destinatário querer fazer, apresentando-lhe uma recompensa de algum modo irrecusável. A provocação, caso no qual o primeiro actante obtém com o seu saber fazer o dever fazer do destinatário, já que o leva a agir como única forma de refutar a depreciação que lhe foi imposta. A intimidação, processo que põe em cena um destinador dotado de um poder fazer,
normalmente extradiscursivo, o destinatário deve fazer a partir de algum tipo de ameaça. Pode-se notar, portanto, que as modalidades dão margem a operações sintáxicas, especialmente úteis para a abordagem semiótica. O acordo entre destinador e destinatário subentende que ambos os actantes compartilham ou passaram a compartilhar opiniões semelhantes a respeito do valor do objeto em pauta. Há maior chance de êxito quando a manipulação se processa no interior do mesmo quadro axiológico, ou seja, quando as duas funções operam sobre um certo consenso sobre o que é desejável ou indesejável em seu ambiente cultural. Tudo indica que, no texto em exame, há um consenso apenas parcial entre destinador, eu, e destinatário, você. Esse último, em sua atividade interpretativa, não chega a contestar os valores defendidos pelo primeiro. Ao contrário, ele necessita de um subterfúgio para poder manifestar sua concordância no nível cognitivo e, ainda ao mesmo tempo, poder realizar sua discordância no nível pragmático, simulando que só sai de casa para ir ao trabalho. O destinatário sujeito deixa entender que, se não fosse por esse nobre motivo, poderia muito bem permanecer em casa. Trata-se de uma concordância no nível do fazer-saber, cognitivo, portanto. Entretanto, ao realizar justamente o fazer, pragmático, portanto, implicitamente condenado pelo destinador, o destinatário está demonstrando que convive com um esquema de manipulação concorrente, cujos objetivos estão comprometidos com valores de natureza completamente oposta. Na hora de executar, de fato, o seu programa narrativo, o destinatário sujeito rejeita a manipulação do narrador e adere aos valores do ócio e do lazer. O trecho, com açúcar com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. Reproduz com clareza as intenções contidas num processo de manipulação. Para despertar o querer do destinatário, o destinador empenha-se na boa qualificação do objeto, ou seja, apresenta ao seu interlocutor as vantagens de se parar em casa. Nota-se que o primeiro actante demonstra conhecer o universo de preferência do segundo, doce predileto, e isso vai determinar sua estratégia de persuasão. Associa o objeto, parar em casa, com a oferta desejada, o doce, e aproveita o ensejo para inserir-se metonimicamente na composição desse universo de conteúdos atraentes. De fato, a expressão com açúcar com afeto, que na superfície do texto representa os ingredientes do doce, acusa no nível narrativo a presença do eu, também no âmbito do objeto. Afinal, a doçura e a afeição são partes daquele que fala, servindo de isca ao sujeito. Convém, desde já, distinguirmos os fatos discursivos, que nos apresentam aquilo de que fala o texto, das categorias narrativas, que nos indicam como esses conteúdos estão organizados em funções, direções e finalidades. Aos primeiros pertencem, por exemplo, os liames entre açúcar, afeto e doce, que nos reportam ao mundo sensível sugerido pelo texto. Temos aí a impressão, ao mesmo tempo gustativa, tátil e visual, de que poderíamos deparar com esses fatos no mundo real. Por isso, a semiótica denomina-os figuras. Pertencem também ao nível discursivo os chamados atores, que, nesse texto de Chico Buarque, aparecem sob a forma do eu e você. No nível narrativo, encontra-se as dependências entre funções actanciais. Só existe sujeito porque existe objeto, só existe destinador porque existe destinatário e vice-versa. 2. As operações de manipulação, ação e sanção. 3.
as oposições que criam embaraços ao desenvolvimento narrativo, que no fundo é mais tipo de dependência, se há sujeito, há antissujeito. 4. As interações modais já conhecidas. E 5. O universo passional do sujeito. O sujeito passional é o que sofre o efeito de ações anteriores de que, de algum modo, o imobilizam para pragmaticamente, na mesma medida em que o estimulam do ponto de vista sensível e afetivo. No nível narrativo, esse sujeito responde modalmente aos processos que o levam à perda ou à reaquisição do objeto, vivenciando estados de maior ou menor frustração. Mas o que acaba definindo cabalmente suas grandes oscilações passionais são as criações de expectativa em relação a outros sujeitos. O que não cumprimento, o não cumprimento de acordos, que normalmente nem sequer estão explícitos, estabelecidos entre os actantes, é a principal razão dos sentimentos de decepção e mágoa que levam, muitas vezes, a retaliações contundentes. Em outras palavras, para Greimas, a espera fiduciária baseada na confiança é o conceito por excelência que está na base das operações intersubjetivas que regulam o universo passional do sujeito. Do ponto de vista gerativo, a paixão resulta de conversão de modulações tensivas formuladas no nível profundo, conforme veremos à frente. No caso específico da letra em exame, o universo passional dos sujeitos não é marcado por grandes crises que pudessem terminar impasses narrativos ou mesmo alterações substanciais em relações entre actantes. Não obstante, pode-se sentir sua presença constante na constituição dos atores e dos percursos temáticos, as manifestações de paciência do ator eu ou a vadiagem incorrigível do ator você, da letra, bem como nas direções eufóricas e disfóricas assumidas pelo enfoque narrativo. Resta-nos dizer, neste item, que, embora se encontrem completamente imbricadas na superfície do texto, os níveis narrativo e discursivo podem e devem ser particularizados com toda a nitidez pela atividade analítica. É comum, por exemplo, um ator do nível discursivo assumir mais de um papel actancial do nível narrativo. O eu dessa letra desempenha a função de destinador manipulador, mas também se projeta, como já vimos, na instância do objeto, identificando-se com afetos prometidos. Do mesmo modo, o ator você é o destinatário da manipulação ou persuasão e, virtualmente, o sujeito convocado para cumprir a tarefa. Esses processos, conhecidos como sincretismo, proporcionam ao texto certa economia de personagens. 2 de 2. Ação. Tendo em vista o que sucede na sequência da letra, verificamos que as ações desenvolvidas pelo sujeito não correspondem ao projeto inicial do destinador, mas, do que isso, o sujeito acaba empreendendo um fazer que se opõe frontalmente àquele desejado pelo outro actante, em vez de ficar em casa. Ele se entrega aos prazeres da rua. Ora, pela lógica do esquema narrativo, esse sujeito está, na verdade, executando um programa idealizado por outro destinador, pressuposto, mas ausente das manifestações dessa letra. Representante de uma axiologia em todos os sentidos refratária à do primeiro destinador. Não é difícil detectarmos aí a função do antissujeito concorrendo como o programa inicial proposto ao sujeito. E quando o narrador, que dá voz ao eu destinador, demonstra que conhece bem todo o ritual da trajetória cumprida pelo você, sei que alguém vai sentar junto
você vai puxar assunto, etc. Fica claro que se trata de um compromisso antigo do sujeito com os valores antagonistas. Em outras palavras, o sujeito age, na verdade, como antissujeito, aceitando a persuasão de um antidestinador, que, embora estivesse oculto, configura-se plenamente em oposição ao primeiro destinador, como guardião dos valores não domésticos. Entretanto, o fato de realizar esse antiprograma narrativo não confere ao sujeito, você, um estado de completa ruptura com a instância do primeiro destinador. Na realidade, o sujeito jamais manifesta claramente sua rejeição ao universo axiológico inicial. Faz do seu percurso uma espécie de desvio de rota que, ao final, se reintegra ao ponto de partida. Outro sinal importante da manutenção do vínculo inicial é a estratégia adotada pelo sujeito para camuflar seu acordo com o antidestinador. Seu disfarce, pouco convincente, de trabalhador é uma tentativa de criar uma razão para a saída, o que denota uma concordância de princípios com a esfera do primeiro destinador. De todo modo, ao ganhar a rua, o espaço reservado ao mundo antagonista, o sujeito desenvolve diversos programas narrativos, diversos fazeres, que nada mais são que desdobramentos de um mesmo percurso, ou projeto narrativo, caracterizado como vadiagem. Assim, entrar nos bares, papear, olhar as mulheres, beber, cantar um samba constituem realizações narrativas da noção geral de vadiar ou perambular. São ações parciais que definem o papel temático do sujeito, o vadio, o perambulante, desenvolvido em sentido oposto ao desejado pelo destinador, cuja intenção explícita, já vimos, era mantê-lo em casa. Na realidade, quando depara com as situações típicas de rua, o sujeito manifesta uma competência modal, que certamente foi adquirida em outros universos de experiência. O desejo irrefreável que o leva a praticar ações descritas acima, depois de haver simulado um papel temático de trabalhador, indica que sua disposição para esse gênero de atividade já está suficientemente estimulada por um querer fazer, na, cer na certa proveniência de vivências anteriores em que outros destinadores o convenceram das vantagens de se deixar atrair pelos valores do bom. Não há dúvida também de que, pelos mesmos motivos, sua competência é dotada de um saber fazer próprio do percurso da vadiagem. E, finalmente, como toda ação transcorre no campo da transgressão, ou seja, nas veredas traçadas pelo antissujeito, o actante sente-se ainda beneficiado por um poder fazer, desde que mantido sob algum disfarce. Essa ação narrativa vem enriquecida, no plano discursivo, com outras figuras sensoriais, cuja isotopia nos permite situar a cena na esfera do fazer. A isotopia é um processo de construção do sentido na dimensão sintagmática do texto, oriundo de uma espécie de controle que os sememas das palavras empregadas exercem uns sobre os outros. Por exemplo, a expressão saias, no contexto, e ficar olhando saias de quem vive pelas praias coloridas pelo sol, tem pouco a ver com a veste em si e muito com o fato de se referir ao corpo feminino e particularmente às regiões das pernas. São esses, no caso, os sememas selecionados. Entretanto, no contexto mais amplo, em confronto com os termos bar, amigo, futebol, samba, praia, copo, tais sememas são submetidos a outras formas de controle que põem em destaque uma concepção de entretenimento tipicamente masculina, ou seja, cada uma dessas palavras cede boa, ou a maioria, parte de seus sentidos parciais em favor de uma categoria mais ampla situada no lugar, topos, onde todas convergem para o mesmo, isos, sentido. Daí o conceito de isotopia. Podemos dizer, mais precisamente, que esse tipo de entretenimento que caracteriza a atividade do vadio
constitui uma isotopia temática, formulada por diversas isotopias figurativas, que, estas sim, mantêm o vigor discursivo do texto. Assim, a ideia de pernas femininas, engendrada nos 3 versos citados, além de participar da tematização do entretenimento, também mantém sua força figurativa de remissão visual ao mundo fora do texto. Do mesmo modo, a menção à bebida, ao bar e pelo copo. Reforça a figuralização numa ordem sensorial gustativa. A conversa. Você vai puxar assunto discutindo futebol. O samba. Na caixinha, um novo amigo. Vai bater um samba antigo. Numa ordem auditiva e assim por diante. Sensação. 2 de 3. Cansado de perambular pelas ruas, o ator, você regressa ao bar e a companhia do narrador, que dessa feita assume a função de destinador, julgador. Quando a noite enfim lhe cansa, você veio feito criança, para chorar o meu perdão. Ao pedir perdão, o ator denuncia o seu papel de sujeito destinatário de um julgamento perante o qual já reconhece a própria incapacidade de cumprir os termos do contrato inicial, bem como a fragilidade de caráter que o faz desenvolver justamente o percurso narrativo do antissujeito. Dado por encerrado o percurso de ação do sujeito, inicia-se agora a atividade de sanção do destinador. O destinador julgador é, por assim dizer, a versão terminativa do universo transcendente, de onde provém as decisões sobre o valor dos valores que circulam numa comunidade. A versão incoativa, relativa ao começo desse universo, já vimos, é o destinador manipulador. Mas, proceder ao julgamento, o destinador deve confrontar o seu saber a respeito do percurso do sujeito destinatário, como o critério de verdade, decorrente dos acordos estabelecidos entre os actantes implicados numa narrativa específica. Surge, assim, uma opção entre o que é, de fato, um esquema de imanência e o que parece ser esquema de manifestação, de acordo com o citado critério. Como só tem acesso à imanência pela manifestação, o cruzamento desses dois esquemas num esquema global, conhecido como quadrado semiótico, apresenta um bom rendimento para se compreender os critérios de verdade. Segundo esse modelo, portanto, ser e parecer são modalidades veredictórias, que articulam esquemas contrários, imanência e manifestação, e que possuem cada uma o seu termo contraditório, não ser e não parecer. Projetando-se sobre o quadrado, cuja estrutura será exposta à frente, podemos extrair uma segunda geração de termos complexos, que demonstram que um critério de verdade depende de algumas trajetórias que julgam também as noções de ilusão, segredo e falsidade. Em seguida, figura do quadrado semiótico. Ou seja, de acordo com os contratos assumidos pelos actantes do texto, algum será considerado verdadeiro quando puder, ao mesmo tempo, ser e parecer. Será ilusório ao apresentar o composto parecer e não ser. Constituirá um segredo se articular simultaneamente ser e não parecer. Por fim, não sendo e nem parecendo, corresponderá ao conceito de falsidade. Operando essas modalidades veredictórias, o destinador julgador pode distinguir o herói, aquele que, nos contos padrão, pertence à esfera do segredo. É, mas não parece. Do vilão, aquele que manobra a ilusão. Parece, mas não é. E transferir o primeiro ao domínio da verdade, ser, mas parecer. Com gestos de reconhecimento e retribuição, o segundo, ao âmbito da falsidade, não ser e não parecer, com gestos de denúncia e punição.
Com açúcar com afeto apresenta com nitidez as três fases típicas de uma narrativa completa: manipulação, ação, sanção. Entretanto, a força de desenvolvimento de cada uma delas vem sempre introduzida por um dispositivo linguístico que anuncia o rompimento das expectativas previstas pelo modelo padrão. Qual o que? A partir desse elemento, a manipulação inicial não se contempla, não se completa. O sujeito não para em casa. A ação não se desenvolve na orientação simulada. O sujeito não vai ao trabalho. E, finalmente, a sanção não se processa nos moldes canônicos. O sujeito que age como antissujeito não é punido. Cada texto constrói sua coerência interna. Cabe à teoria refinar esses instrumentos de análise para dar conta das particularidades que fazem do texto objetos de estudo sempre singulares. A verdade, na verdade, o ator eu, que assume ambas as funções de destinador, manipulador e julgador, é também o narrador onisciente que descreve com profusão de detalhes todas as condutas do ator você e que não mais se espanta com o comportamento desviante do sujeito. Em outras palavras, o destinador já sabe que o sujeito não tem competência para cumprir um contrato que dispunha sobre os deveres domésticos ou sobre as condições de trabalhador. O sujeito, por sua vez, embora reconheça que não contribui para o bem do casamento, tanto que pede perdão, comporta-se como quem não responde por si e vive à mercê de destinadores circunstanciais que conduzam seus desejos imediatos. Assim, ao fazer seu julgamento, o destinador leva em conta o despreparo do outro actante para uma ação disciplinar e madura, fato que vem reforçado pela isotopia infantilista insuficientemente construída desde os primeiros versos. De fato, a simulação que você empreende no nível discursivo, vestindo-se como quem se dirige ao trabalho e tentando ludibriar justamente a pessoa que mais está a par de todos os suas estratagemas, configura, desde o início, um registro infantil de atuação. Se conseguir impor seu jogo de disfarce, o sujeito sente-se liberado do contrato original. De volta ao lar, o ator incorpora os traços infantilistas. Você vem feito criança para chorar o meu perdão. E, como um garoto que passa o dia fazendo traquinices, reaparece em estado lastimável, maltrapilho e maltratado, solicitando os cuidados maternos. Ora, apenas nesse registro de amor incondicional, o amor materno, compreende-se o perdão sem reservas, seguindo ainda de recompensa. Logo vou esquentar seu prato, dado pelo destinador. Em outras palavras, ao realizar o seu fazer interpretativo, o destinador avaliou todas as etapas progressas da narrativa. Verificou-se, por exemplo, que o sujeito fingiu sair para trabalhar, mas acabou mergulhando na vadiagem. Isso seria suficiente para que o destinador desmascarasse o sujeito, denunciando seu comportamento mentiroso e ilusório, e lhe aplicasse uma sanção negativa. Sua interpretação, porém, é mais ampla e abrange principalmente as condições de competência do sujeito para a ação. Considera que as operações iniciais de persuasão e manipulação não foram suficientes para produzir no sujeito o desejo, o querer, ou a necessidade, o dever, de desenvolver um percurso narrativo na direção prevista pelo destinador manipulador. Considera que a noção considera que a não observação desse contrato inicial deixa o sujeito à deriva e ao sabor das influências que o conduzam a objetos imediatos e efêmeros, justamente os que o destinador procurava evitar. Considera, por fim, que o sujeito não é dono da própria vida.
condição para poder manifestar um comportamento adulto, cuja representação semiótica mais frequente é a de um ator que processa dentro de si as funções de destinador e destinatário sujeito. É essa incapacidade para as missões extensas e duradouras, figuratizada no plano discursivo como isotopias infantilistas, que leva o destinador julgador a interpretar a trajetória do sujeito como um percurso narrativo, dentro das condições descritas, inevitável e, portanto, merecedor de perdão. Em sentido oposto ao do fazer interpretativo, transcorre o fazer persuasivo, que define tanto a manipulação inicial, frustrada nesse caso, entre destinador e destinatário, como também a etapa final em que o sujeito, convencido de sua culpa, reúne argumentos para fazer o destinador julgador crer em suas boas intenções. Diz para eu não ficar, diz que vai mudar de vida para agradar meu coração. O interessante dessa proposta é que a noção de fazer persuasivo não se restringe à etapa reservada à manipulação, seu lugar por excelência, mas diz respeito a toda a extensão progressiva do esquema narrativo. Do mesmo modo, o fazer interpretativo também não se reduz à última etapa do esquema. E um traço de toda a extensão regressiva do percurso narrativo, a começar da avaliação elaborada pelo destinatário dos argumentos do destinador manipulador. 3. Nível profundo. A semiótica considera ainda que todos os conceitos articulados até aqui pressupõem categorias mais abstratas, que resumem os percursos narrativos e discursivos de um texto em alguns termos muito gerais instituídos por operações de transformação. A hipótese de que tudo isso se dê num nível mais profundo, também chamado nível fundamental, e que possa ser representado topologicamente pelo quadrado semiótico, vem resistindo ao tempo, embora hoje em dia já conviva com novas abordagens introduzidas, sobretudo pela semiótica tensiva. O quadrado semiótico, do qual já comentamos algumas características, prevê uma sintaxe sumária que consegue apreender em seus termos, desde que bem escolhidos, não só os estados narrativos, mas especialmente suas transformações. Para tanto, conta basicamente com as operações de negação e asserção. Com a primeira, instaura os termos contraditórios, que muitas vezes funcionam como termos de passagem. Com a segunda, instaura os termos contraditórios, que articula a principal oposição contida no texto. Aqui mais uma figura do quadrado semiótico. Se tentarmos definir semanticamente as operações fundamentais que demarcaram as grandes linhas da nossa letra, talvez pudéssemos escolher, para a posição S1, o termo integração. A tentativa de fazer o sujeito integrar-se aos hábitos domésticos. E, para a posição S2, o termo transgressão, a sequência de ações efetivamente realizadas pelo sujeito. Nesse caso, o perdão final seria, em última instância, uma nova oportunidade de integração. Aqui, o quadrado semiótico montado. Pela lógica do quadrado semiótico, a passagem de um polo a outro da categoria integração-transgressão jamais se dá diretamente. Um termo precisa ser negado para que o outro possa ser afirmado. No texto em exame, o destinatário sujeito não acolhe totalmente a manipulação, não integração, para em seguida passar à execução de programas narrativos antagônicos, a transgressão propriamente dita. Do mesmo modo, para ser reintegrado, o sujeito se submete ao fazer interpretativo do destinador, reunindo todos os esforços para anular o peso da transgressão, não transgressão, até conseguir obter o perdão, integração. As setas indicam em bloco as trajetórias que serão desenvolvidas nos níveis superficiais. Acontece que para Greimas,
O ser vivo não se relaciona com essas categorias semânticas sem nelas imprimir sua marca sensível. Assim, de acordo com o contexto em exame, todo micro-universo semântico contém um índice axiológico, ou seja, é portador de valores considerados atraentes ou repulsivos. No primeiro caso, temos os valores eufóricos e no segundo, os disfóricos. Se adotarmos a posição do narrador com açúcar com afeto, verificamos que a operação que vai da não transgressão à integração manifesta uma tendência euforizante, enquanto a operação contrária, da não integração à transgressão, manifesta a tendência disforizante. Euforia e disforia, por sua vez, são articulações da categoria complexa foria, cuja raiz etimológica, força que leva adiante, ajuda-nos a compreender o mecanismo sintáxico da negação, asserção, denegação, etc. Já delineado no quadrado semiótico. Aqui, mais uma figura do quadrado semiótico. De fato, se tomarmos a aforia como uma força que transporta as categorias semânticas, torna-se plausível admitir que essas últimas já surgem confrontadas por modulações tensivas. A euforia opera a passagem das relações tensivas, caracterizadas por rupturas, às relações relaxadas, as que restabelecem os etos contínuos entre os elementos. Contrariamente, a disforia compreende a passagem das continuidades às descontinuidades que geram as tensões. Desse modo, a integração traduz o maior relaxamento possível, algo que seria expresso pela aceitação passiva e plena da manipulação inicial, imediatamente negada pela forma pontual da disforia, a contenção expressa pela rejeição do contrato narrativo. A transgressão, propriamente dita, perfaz a forma expandida da disforia. A retenção, expressa pelos antiprogramas narrativos desenvolvidos pelo sujeito, que, por sua vez, é negado pela forma pontual da euforia. A distensão, expressa pela desistência das ações transgressivas, quando a noite, enfim, lhe causa, você vem feito criança. Por fim, a reintegração permite retomar a forma expandida da euforia, o relaxamento. Dou um beijo em seu retrato e abro os braços para você. Próxima figura. Portanto, ao projetarmos a categoria fórica sobre as articulações semânticas do nível profundo, estamos, na verdade, atribuindo-lhes valores tensivos. Nesses já estão contidas as tendências evolutivas que serão convertidas nos níveis superficiais em mudanças de estado, em progresso narrativo ou mesmo em maior ou menor intensidade passional. O caráter tensivo, portanto dinâmico, desses termos introduzida na instância fundamental, introduz um componente sintáxico que vai muito além das operações de negação e asserção já previstos no quadrado semiótico. Esses quadrados que viemos formulando, adotam evidentemente o ponto de vista do narrador desta letra, o eu. Nesse sentido, são eufóricas as tensões decrescentes, cuja propensão natural é a supressão de descontinuidades, especialmente as que acarretam disjunções no nível narrativo, com a quebra de contratos entre destinador e destinatário, separação entre sujeito e objeto, ou mesmo os confrontos entre sujeito e antissujeito. São disfóricas, portanto, as tensões crescentes que eliminam os elos contínuos e geram, nos níveis superiores, rupturas entre os actantes. E, no domínio desta letra específica, tudo o que provoca o afastamento de você do âmbito do eu. Ora, se verificarmos que nossa letra inicia-se com uma ruptura de contrato e mantém-se por um tempo significativo no campo da transgressão,
caracterizando detalhadamente os antiprogramas narrativos, estamos detectando, por trás do relato do narrador, um enunciador geral que privilegia os valores disfóricos ao ver do narrador para manter o interesse da letra. É obra desse enunciador, pressuposto por todo e qualquer texto, a instauração do próprio narrador. E quem delega o enfoque adotado, e sobretudo a distribuição das forças tensivas do texto, ponto final. Em Com Açúcar com Afeto, a contenção disfórica assinala sua presença subjacente desde o primeiro qual o que. A permanência dos versos seguintes nessa nova condição indica que a ruptura não foi tratada apenas como parada simples do estado de integração pleiteado pelo eu, mas também como uma retenção da ordem transgressiva durante boa parte do texto, ou seja, com continuação da parada, como continuação da parada. Conservando-se nessa faixa disfórica, contenção, retenção, o enunciador garante ao texto dois expedientes fundamentais para a sua compreensão. De um lado, a configuração pormenorizada do percurso do antissujeito, o ator, eu assumindo seu papel de vadio, deixando transparecer o aspecto distensivo e, portanto, eufórico da ação antagônica, quando observada de sua própria perspectiva. 2. De outro, a efemeridade e, por conseguinte, a ilusão desse mesmo aspecto eufórico quando submetido à ação do tempo, como se o ponto de vista disfórico do narrador se impusesse à medida que se prolonga a atividade antagonista. Pelo primeiro expediente, entendemos o caráter irresistível dos antiprogramas narrativos, o que faz o sujeito descumprir seu contrato com o destinador. E pelo segundo, o destino inexorável da retenção. O acúmulo da carga tensiva leva à distensão, ou seja, como a parada não pode durar indefinitivamente, uma outra parada se faz necessário. A parada da parada. Expressão que define a ideia de distensão. Assim, se considerarmos que, dentre os valores pressupostos nesse plano profundo, consta também a noção ideal de um mundo completamente integrado, sem qualquer ruptura, e se definirmos esse relaxamento perfeito com uma continuação da continuação, ainda podemos obter outra representação bastante operacional desses valores tensivos. Próxima figura do quadrado semiótico. Essas duas últimas representações no quadrado são modos correlatos de expressar os valores tensivos acoplados às categorias semânticas gerais, integração, transgressão desta letra. Podemos operar com qualquer uma delas, a que parecer mais compatível com o texto em exame, até mesmo com as próprias categorias semânticas axiologizadas, apenas com os termos euforia e disforia. Assim, procedeu durante anos a análise semiótica, valendo-se de noções gerais como vida e morte ou natureza e cultura, das oscilações fóricas e propondo modos de conversão desses semantismos em valores de nível narrativo. Na última década do século XX, os aspectos sensíveis envolvidos no processo de geração de sentidos passaram a concorrer com os aspectos inteligíveis que até então haviam ocupado a cena teórica do modelo semiótico. As modulações do sentimento, suas intenções e intensidades e extensividades começaram a sugerir soluções sintáxicas mais dinâmicas do que aquelas articuladas com as categorias semânticas. No presente momento, há uma tendência da parte dos estudiosos do nível profundo em conjugar os dispositivos inteligíveis caracterizados pela discretização com os dispositivos sensíveis caracterizados pela gradação dos valores que
que serão incorporados aos níveis superiores. Ao dizermos que essa letra possui um foco na contenção inicial, estamos introduzindo a noção sintáxica de parada no âmbito de um processo pretensamente contínuo, relaxamento, na medida em que essa parada deixa de ser apenas um ponto de interrupção e adquire uma forma de permanência, uma extensão. Podemos identificá-la ao estado de retenção, continuação da parada, ou seja, de ampliação do tempo disfórico, adotando sempre a perspectiva do narrador. Se pensarmos que há um enunciador pressuposto operando as seleções de valores em cada nível gerativo e, consequentemente, convertendo-os em articulações de níveis superiores, não é difícil concebermos que a escolha dos elementos contenção e retenção no nível profundo deu origem, respectivamente, às noções de ruptura do contrato manipulatório e à permanência do sujeito na nova condição, como agentes de diversas ações transgressivas no nível narrativo. Do mesmo modo, quando o enunciador seleciona os valores de extensão e relaxamento, está operando os mesmos princípios sintáxicos, só que, desta vez, propondo a parada da própria parada, que definia as condições tensivas anteriores, como articulação necessária à determinação de nova continuidade, relaxamento. Cabe lembrar ainda que o conceito de retenção, por sua vez, procede de contenção, mas já prevê uma necessidade de distensão, dado a sua duração interna, compreende quase sempre uma tensão crescente. O auge dessa tensão aparece em nível discursivo com a razão do cansaço que traz o sujeito voltar ao lar. Quando a noite, enfim, lhe cansa. A distensão propriamente dita instrui, no nível narrativo, o abandono dos antiprogramas desenvolvidos até então pelo sujeito e seu reingresso na rota desejada pelo destinador. O relaxamento surge em narrativa como perfeita união entre o sujeito e o objeto, ou, se preferirmos, como cifra da sanção positiva que reintegra o sujeito ao lar. Dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços para você. Podemos dizer, em resumo, que as articulações narrativas e discursivas supõem cifras tensivas, às quais podem atribuir, a título de ilustração, uma representação esquemática. Ainda seguiu a representação esquemática. As mesmas representações podem ser sugestivas ao estudarmos o valor tensivo das modalidades. Assim, o saber tende à posição de encerramento, na medida em que avalia algo concluído, sanção. O querer se confronta com um ponto de partida imprescindível a todo programa narrativo. O poder caracteriza o próprio transcurso do programa. O ser, em condição passional, normalmente recobre o polo da retenção. Próxima figura. O percurso gerativo pode ser pensado, então, como conversão desses dispositivos tensivos no plano profundo em interações modais e actanciais do plano narrativo, que, por sua vez, sempre enriquecidas com as configurações discursivas de ordem temática e figurativa. Nada impede também que as escolhas tensivas instruam diretamente o nível discursivo, especificando as figuras, como já vimos no caso do cansaço, e regendo seus processos de temporalização e espacialização.